convém explicar que há povos como, por exemplo, a Noruega, que não têm salário mínimo. Há também Estados da União Europeia que não têm salário mínimo. Aliás, temos tido uma grande discussão na Itália em torno do salário mínimo, mas lá a Dinamarca, a Áustria, a Finlândia, a Suécia não têm salário mínimo. Portanto, esta ideia de que tem de existir um salário mínimo, senão os trabalhadores que trabalharão, quiçá, a custo zero, não corresponde necessariamente à realidade, ou não corresponde de todo à realidade. O valor do salário mínimo também varia muito de país para país. Creio que o país, estamos a falar no espaço europeu, que o salário mínimo mais elevado será o Luxemburgo. Tivemos agora até o valor mais baixo será a Bulgária. Tivemos agora até um anúncio do governo aqui em Espanha do aumento do salário mínimo. Em Portugal vamos mais ou menos, faltam poucos meses para cumprir, para que o salário mínimo cumpra meio século de existência. Ele foi criado em maio de 1974, com o valor então definido nos 3.300 escudos, ou seja, 16,46 € pelo Decreto-Lei 217/74, de 27 de maio, 217/4, do primeiro governo provisório. E este salário mínimo era um valor igual para homem e para mulher, não se aplicava nem às Forças Armadas, nem aos trabalhadores rurais, nem às empregadas domésticas, também não tinha sido extensível aos menores de 20 anos, nem às empresas que tivessem menos de 5 trabalhadores em que se registasse inviabilidade económica para a sua aplicação. É curioso porque estávamos em maio de 74, mas o preâmbulo deste decreto-lei diz, o 217/74, diz ser indispensável que se compreenda não ser possível alterar repentinamente e tão profundamente quando seria necessário e justo os níveis de remuneração e de vida, sob pena de voltarem a subir os preços, se avolumarem as dificuldades de muitas empresas, crescer a tensão social e a insatisfação popular. Olha, eu acho que por acaso que as pessoas deviam voltar a ler este preâmbulo do decreto de maio de 1974 para podermos discutir aqui algumas coisas em torno do salário mínimo, sobretudo, como quando referiste nessa enumeração que fizeste, nos últimos dias ouvimos Mariana Mortágua defender o aumento do salário mínimo para 900 € já em 2024 e depois 50 € todos os anos. Pedro Nuno Santos, no congresso que o entronizou, defendeu um salário mínimo a chegar aos 1.000 € até 2028. O PCP defende já 1.000 € em maio deste ano, portanto, quando se fizessem os 50 anos sobre a criação do salário mínimo. André Ventura quer equiparar as pensões mais baixas ao salário mínimo em 6 anos e eu tenho certeza que vamos ter todos os partidos a defenderem alguma coisa em relação ao salário mínimo, todos eles, quiçá, talvez até o PAN inclua aqui. Não sei se os animais têm natureza. Mas o que é que representa de nós? Não é para nós, é de nós enquanto país a importância política do salário mínimo. Ou seja, eu, em primeiro lugar, eu acho que o salário mínimo cria, tornou-se uma espécie de prova de vida de bondade política dos líderes. Como simultaneamente desse conta do seu lado de bondade, de sua preocupação social, e por outro lado dá-lhes também, cria também a imagem de que eles podem fazer economia, ou seja, escreve-se ali no Diário da República que o salário mínimo vai ser isto ou aquilo, e portanto dá a ideia de que os salários não têm necessariamente uma correspondência com a economia e com o mundo do trabalho e com a produção de riqueza, mas sim com a bondade e as preocupações sociais de quem governa. Por outro lado, nós percebemos que cada vez quanto mais se fala de salário mínimo, falar de salário mínimo é mais fácil, porque depois temos aqui aquela sombra daquele salário que tu referiste, que é o salário médio. Ou sobretudo a degradação daqueles salários que se achavam médios, que sendo baixos se achavam médios. E isso, nós percebemos isso, eu acho que em Portugal há a para-medida de espaço, uma medida campo de futebol. Quando nos querem explicar áreas ardidas, um impacto de qualquer, dizem, não, isto equivale a 2 campos de futebol. São 3 campos de futebol. E arderam 5 campos de futebol. E nós assim mais ou menos visualizamos. E de repente, o salário mínimo também se tornou uma visualização. Disso mesmo, isso percebe-se muito bem na contestação dos polícias, por exemplo, Armando Ferreira, presidente do Sindicato Nacional da Polícia, quando estava a tentar explicar porque é que os polícias estão a empreender estas formas de luta, ele disse, há 30 anos, quando entrei para a polícia, recebia 520 euros.
mais do dobro do salário mínimo nacional, que era à data de 240 euros. O ordenado base de um polícia é hoje de 907 euros. O salário mínimo nacional é hoje 820 euros. Sim. Portanto, há aqui uma aproximação daquilo que é o salário de um médio, não é correto, porque depois temos aqui os médios, os medianos, mas portanto, de um salário que se achava médio, a sua aproximação ao salário mínimo. Aliás, o João César das Neves escreveu há pouco tempo, publicou aqui no Observador um artigo que era Portugal, porque é o país do salário mínimo de 1000 euros. Ele, aliás, fez um livro com o professor Valadares Tavares, o João César das Neves, e o professor Valadares Tavares publicaram um livro intitulado Portugal, porque o país do salário abaixo dos 1000 euros? E o João César das Neves, e agora estou a citá-lo, diz: a política de salário mínimo em Portugal pouco ou nada tem a ver com a realidade económica. Parece obedecer mais a lógicas de retórica e propaganda que aos interesses dos trabalhadores. Mas João César das Neves vai mesmo mais longe e diz o seguinte: subir o salário mínimo é muito fácil. Basta escrever um número num decreto-lei. A medida nem sequer implica subidas na despesa pública, pois quem paga os aumentos são as empresas. Sendo assim, por que não prometer 1.200 ou 1.500? Eu aqui queria acrescentar uma coisa que realmente não implica um aumento de despesa para o Estado, porque quem paga os salários são as empresas, mas vai implicar, porque depois nós temos todo um conjunto de indexantes de apoios sociais que são calculados em função do salário mínimo e, portanto, o salário mínimo acaba depois a ter um impacto, por exemplo, nas contas da Segurança Social. Porque há uma série de apoios que são calculados em função do salário mínimo. Sobretudo, nós temos aqui uma percentagem, umas percentagens apresentadas pelo João César das Neves que me parecem ser muito interessantes. Ele diz: se o salário mínimo aumentou 43,4 acumulados de 2016 a 2023, portanto, entre 2016 e 2023, o salário mínimo aumentou em Portugal 43,4. Mas o produto por trabalhador em Portugal no período subiu 20%. Portanto, Hum. não é? Eh, e ele conclui: a política de salário mínimo em Portugal, como aliás outros aspectos da política laboral, pouco ou nada tem a ver com a realidade económica. Basicamente é nisso que estamos, não é? Nós temos entre 2014 e 2021, o Zé Manuel Fernandes está lá na Arruda dos Vinhos a tratar de um passaporte, e que eu espero que esteja a ouvir o contracorrente, que vai hoje ter uma overdose de números da minha parte, que não se vai recompor, ele vem-se embora da Arruda para entrar por dentro deste estúdio para dizer mais números, não se conforme. Entre 2014 e 2021, a remuneração bruta mensal média total por trabalhador aumentou 16% em Portugal, mas a remuneração mensal mínima garantida aumentou 37,1%. Ou seja, nós temos aqui o salário mínimo e as remunerações mínimas a subirem muito mais do que as remunerações médias. Depois aqui entram outras coisas, como serão as medianas e isso. O que é que dá? Com a inflação, nós temos uma aproximação entre o mínimo e o médio. Não é? Sim. Não. E o médio sente-se a perder, sente-se mesmo a perder. Portanto, nós temos também aqui uma questão social e de ascensão social. Portanto, ao passo que no mínimo garantido temos um perfil de eu vou viver com isto, temos simultaneamente um mundo que se achava médio a sentir-se em perda. Isto socialmente dá muito conta de um certo sentimento de um país em perda, não é? O tal país que os filhos acham que podem vir a viver pior que os pais. Quando um país perde a média, perde o mediano, perde os médios, estamos a falar de um país do nosso perfil, não é? Não é apenas uma questão de perda de rendimento, é uma questão de perda de expectativas, de futuro, de perspectiva de futuro, de construção de futuro. Portanto, nós, de alguma forma, porque politicamente o salário mínimo nasce por vontade política e tem crescido por muita vontade política, mas acabámos a cair na armadilha dos mínimos. Não é? Portanto, neste momento,
o salário mínimo cresceu. Vamos ter uma campanha eleitoral em que toda a gente já está a falar de salário mínimo, de crescimento de salário mínimo, mas se calhar vamos ter mesmo de falar dos médios,